Que a paz de Deus esteja com você. Continuando aqui para a gente fechar o assunto de Jonas, a gente já entrou em fé, né? Algumas palavras sobre fé, mas para fechar, na verdade, esse tinha que ser o primeiro vídeo, né? Eu nem ia fazer isso, mas alguém aqui que nos segue nos sugeriu, né, que a gente fizesse isso. Então, eu só vou fazer uma pincelada. É óbvio que outras pessoas conseguiriam ir adiante com isso, poderia fazer isso mais, como se diz, elaborado, mais teológico, mas aqui é só um parêntese para que a gente possa entender o papel de Jonas e o que é ser profeta. Se você não sabe o que é profeta, volta no vídeo anterior, a gente colocou alguns pontos para você. E eu quero falar de Jonas aqui. O livro de Jonas, né? A gente já viu no vídeo anterior que Jonas é chamado para ser... é chamado, né, para levar uma mensagem, e era a profissão de Jonas. Jonas era um profeta. O livro de Jonas é datado de 722 a 755 a.C., né? Então, Jonas, ele vivia ali... ele era, né, um profeta ali da época que ele estava, e ele era responsável por ser mensageiro de Deus, por levar a palavra de Deus sobre a nação, sobre as pessoas, sobre as cidades, né? E eu quero deixar alguns pontos acerca do livro de Jonas. Alguns dizem que ele é considerado como uma narrativa histórica. Lembra que eu falei que o livro não é falso? Então há comprovações de que o livro é real, e ele pode ser considerado como uma narrativa histórica ou um relato histórico. Isso prova que a Bíblia em si ela não é falsa, ela é verdadeira. E, embora o livro de Jonas é considerado um dos livros mais, né, eloquentes, improvável, mas é um livro real, comprovado. E olha isso, 4 pontos que eu quero deixar com você, mas o livro todo de Jonas é pautado na obediência. Na obediência de um profeta, na obediência de alguém que tem uma mensagem e precisa levar essa mensagem adiante. 4 pontos. Então, primeiro, seja o que Deus pedir, apenas faça sem demora, né? Não sei você, na sua posição como cristão, assim como eu estou também numa posição de cristã, não sei o que Deus pediu para você e eu sei o que Ele pediu a mim. Então, nós só temos que fazer sem demora, porque se nós esperamos ou se nós demoramos, nós podemos permitir que a dúvida cresça no nosso coração. E aí já é um primeiro obstáculo para que nós não façamos aquilo que Deus nos pediu, quando a dúvida é instalada no nosso coração. Então lembre-se, seja o que Deus pedir para você, apenas faça sem demora. Deus pediu para Jonas ir até Nínive proclamar, né? E Jonas não fez, né? Ele se levantou, mas para fugir, ou seja, ele não foi obediente de imediato. Segundo ponto é que eu e você não conseguimos fugir de Deus. Assim como Jonas tentou fugir de Deus pegando o barco, Deus o encontrou na tempestade. Assim como Jonas tentou fugir de Deus na tempestade, né? Ele estava como se diz, no porão do navio, do barco do navio, não sei, dormindo. E mesmo ali Deus o encontrou também, então não tem como fugir de Deus. É impossível eu e você fugir de Deus. Não importa aonde a gente vá ou o que estamos fazendo, Deus sempre vê. Outro ponto é que não conseguimos fugir do chamado, né? Todos nós como cristãos somos chamados para revelar a imagem de Jesus, seja nos nossos atos, nas nossas emoções, no que há na nossa mente, tudo isso é revelado a imagem de Jesus. Mas também existe um chamado específico sobre cada um de vocês, assim como sobre mim também. A Bíblia fala sobre os dons, cada um recebeu um dom, né? Seja para falar, seja para administrar, seja para... Cada um tem um dom específico, né? E cada um vai descobrir o seu dom assim quando, né, você entregar sua vida e começar a caminhar com o Espírito Santo, ele vai revelar esse dom a você. E aqui está escrito que não conseguimos fugir do chamado. Lembra que eu falei nos vídeos de Jonas que enquanto ele não falasse o que Deus havia pedido, ele não
Deus não o deixaria, né? Ele encontraria Jonas de qualquer forma, né? Deus o encontrou na tempestade, no barco, na barriga do peixe, até que ele fosse, né, realmente lá na cidade, proclamasse a respeito da mensagem de Deus. Então não adianta. Eu e você não conseguimos fugir do nosso chamado. Muitos de nós perde tempo com coisas do mundo, mas nós temos que entender que o mundo é passageiro. Tudo que vemos, tudo que tocamos vai passar no instante, mas a palavra de Deus é a única que permanece nos nossos corações, né? E estamos a caminho da eternidade, então eu e você não conseguimos fugir do chamado de Deus. Você pode até não aceitar de imediato, você pode até fazer como Jonas, fugir, mas uma hora ou outra Deus vai te encontrar e você vai cumprir o seu chamado. O último ponto é que Deus ama a todos e deseja derramar sua misericórdia. Nós vimos isso no livro de Jonas, que Jonas proclamou, né, clamou para a cidade, mas ainda assim Jonas ficou triste, porque ele não esperava que o povo recebesse a misericórdia de Deus, né? E Deus derramou a misericórdia, porque ele de fato compreendeu que o povo se arrependeu, entregou os seus caminhos e voltou para o Senhor. Então, Deus ama a todos e deseja derramar sua misericórdia, né? Mas todos, quem é esse todos? Todos aqueles que recebem Jesus e desejam caminhar com Jesus. Então, lembrando, o livro de Jonas é um livro que fala acerca da nossa obediência, a obediência que eu e você temos diante de Deus e das pessoas. Algo que eu quero deixar aqui é que quando não obedecemos, obviamente desobedecemos. E a desobediência, nós temos que ter isso bem certo, né? Nós temos que entender isso, que as circunstâncias vão vir, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Então, quando você desobedece, você tem que estar pronto para superar qualquer dificuldade que possa aparecer, né? Porque ao desobedecer, é como se você abrisse as portas para que as circunstâncias desagradáveis possam acontecer, para que dificuldades venham a acontecer. E um ponto importante é que nós somos sábios quando respondemos a Deus prontamente. Lembra que eu disse nos vídeos aí que não se trata da sabedoria humana, mas da sabedoria de Deus. E se nós temos a sabedoria de Deus, nós reconhecemos a sua voz e nós obedecemos a sua voz, né? O seu comando, o seu chamado. Então seja sábio para responder a Deus prontamente, não fique demorando. E outro ponto é que nós percebemos no livro de Jonas que Deus é paciente. Não sei você, mas eu e todas as pessoas no mundo, o que elas não têm é paciência, né? Seja com a gente mesmo ou com as pessoas. Então Deus é o único que é paciente. Você pode errar 10 vezes que Deus ainda continua te esperando para te abraçar, né? Deus sabe que Ele é perfeito, é nós que não somos. Então nós temos que correr em direção a Deus e não o contrário. Outro ponto é que Deus, Ele não muda de ideia, né? Se Deus tem algo a respeito da sua vida, você pode ter certeza que Ele não mudou de ideia. Ele só está esperando você. Ele só está esperando a sua posição para que isso possa acontecer. Sobre Deus ter misericórdia com todos e desejar que todos conheçam Jesus. Deus, eu e você temos uma missão como cristão, é não impedir com que Deus possa alcançar as pessoas, né? Na verdade, muitas das vezes nós colocamos muros, nós colocamos tantas coisas para que Deus não faça isso, mas na verdade nós que deveríamos permitir com que sejamos ponte para que Deus possa alcançar outras vidas, né? E quando nós nos fechamos, quando nós nos isolamos, nós estamos dizendo que nós estamos no nosso mundinho e as pessoas que estão à nossa volta não precisam daquilo que vivemos, né? E nós sabemos que onde há sal, há luz também. E quando nós recebemos a palavra, estamos vivendo na palavra. Isso faz com que nossa vida é transformada, mas também quem está à nossa volta também deve ser transformado. Então, não impeça com que Deus possa alcançar as pessoas, mas pelo contrário, seja essa ponte para que Deus possa alcançar pessoas. O propósito do profeta é falar de Deus e não dele mesmo.
Ou seja, Jonas, ele ficou irritado porque ele falou para o povo o que ia acontecer, o povo se voltou e adorou a Deus, e ele ficou meio ali de canto. Então, o propósito do profeta jamais é sobre ele. E depois você vê como Deus tratou com Jonas no capítulo 4. Se você não meditou, não viu esse vídeo, volte aí um pouquinho e veja o que aconteceu no capítulo 4, quando Deus adverte Jonas acerca disso. Então, lembrando do vídeo de profeta, o profeta é aquele que é mediador, aquele que é mensageiro, aquele que intercede, aquele que interpreta a mensagem. E 4 coisas vai acontecer quando o profeta é chamado para falar acerca de algo. Primeira coisa, você vai se identificar muito com isso aqui. Primeira coisa que o profeta faz, ele confronta o povo de Deus com o seu pecado. Hoje nós temos a Bíblia, né? Nós temos o Espírito Santo e constantemente o Espírito Santo nos confronta acerca do que vivemos e do que não vivemos. Então, o profeta ele tinha essa função de confrontar acerca do pecado. Hoje nós temos o Espírito Santo, aquele que nos ensina, tanto que em Gálatas 5 você pode ver as obras da carne de um lado e as obras do Espírito do outro. E a palavra diz, né, olha, qual você está vivendo? Né? Você está vivendo as obras da carne, as obras do Espírito. Então, o profeta ele tinha essa função de confrontar o povo acerca do pecado. Outro ponto que o profeta ele tinha como função era mostrar as consequências do que ele estava fazendo. Da mesma forma, o Espírito Santo a todo instante tenta nos mostrar quais têm sido as decisões que tomamos, e seja elas boas ou ruins. Ele nos mostra as consequências. Muitas vezes nós tomamos decisões sabendo que já vai dar errado, né? Quantas vezes não fazemos isso? Mas isso tudo é porque o Espírito Santo nos confronta, nos ensina, e ele deseja que nós caminhamos com Deus, né? E vivamos a vontade de Deus, que eu já disse várias vezes aqui. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Outro ponto que o profeta fazia era comunicar a esperança, né? Era comunicar algo que estava para vir no futuro. Hoje nós sabemos que nossa esperança está em Cristo. Nós aguardamos pela sua volta e nós aguardamos estar com Ele na eternidade, onde podemos ver Deus face a face. Mas entenda que a palavra de Deus, eu sempre digo, quando você meditar na Bíblia, não vai ter uma vez que você vai meditar e vai sair da mesma forma. Todas elas você vai ser renovado, todas elas haverá esperança no seu coração. E, por último, o profeta ele tinha como função dizer que eu e você precisavam, no contexto, né, do profeta, óbvio, mas hoje também é que nós precisamos de um Salvador. Ou seja, se estamos na terra, se estamos passando por aqui, é tudo passageiro. O que você está tocando, o que você é, o que você faz, é tudo passageiro. E nós precisamos de um Salvador, porque é impossível passar por essa terra, viver aqui, sem um Salvador, sem alguém para direcionar, sem alguém para te conduzir. E Jesus é esse que deseja fazer com que você caminhe com Ele. É esse que conhece tudo o que há nesse mundo, e somente é Ele que pode nos ensinar a vencer, né? Então eu te convido a meditar um pouco mais, não só no livro de Jonas, estamos falando sobre fé aqui também. Decida escolher um livro da Bíblia e comece a meditar, e eu creio que haverá esperança no seu coração. Não há resposta que Deus não responda, não há clamor que Ele não ouve quando o seu coração está alinhado com Ele, quando sua vida está voltada para Ele. E lembre-se sempre, o livro de Jonas, obediência, né? Não demore para obedecer, apenas obedeça sem demora, né? Não muda, entenda que Deus não muda de ideia, né? E Ele espera que eu e você respondamos a Ele prontamente. Então, esse é o vídeo para a gente encerrar aqui. E lembrando que esse deveria ser o primeiro vídeo para a gente começar então a falar sobre Jonas, mas ele está ficando no final. E espero que você possa ver o vídeo de Jonas, os vídeos, né, na verdade. Se você acha mais fácil na playlist aí, você consegue encontrar a playlist de Jonas, e creio que Deus possa falar ao seu coração, abençoar você de alguma forma. Então é isso, não esqueça de compartilhar, deixar seu comentário. Só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele compartilhará com outras pessoas. Então que Deus abençoe você, e eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.